Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sábado Mission, o sábado do nosso envio, o sábado da nossa missão. Eu sou a pastora Thay, estou aqui mesmo para ministrar uma palavra no teu espírito. Então fique conectado, esteja aberto para receber isso, as experiências que eu tenho para compartilhar, a palavra que hoje vai trazer uma direção mesmo para a tua vida. Nós estamos no último mês desse ano, no ano do fundamento apostólico, falando nesse mês, tendo nosso foco naquilo que é a marca do nosso governo. Então, nós temos um governo a ser exercido, que não está somente uma era futura, governar com Cristo nas regiões celestiais, mas de governar com Cristo aqui e agora. Onde o Senhor ele te colocou, você está debaixo de um envio, você está debaixo de uma missão, você está submisso a essa missão que Jesus ele te deu, ele te entregou. E ele colocou a marca do Espírito Santo exatamente para isso, para que você seja capacitado a viver a esse envio. E nessa semana nós estamos falando sobre a marca de Melquisedeque, porque Melquisedeque ainda reina. E esse reinado, ele não tem fim, porque é um reinado de justiça e de paz. E todos aqueles que desejam ser governantes, todos aqueles que desejam reinar com Cristo, precisam carregar nas suas vidas essa marca. De nós estabelecer o reino dos céus aqui nessa terra, precisa estar impresso essa marca de uma justiça sem fim e de uma paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E nós somos governantes, governadores aqui neste mundo. Então, que você esteja aberto mesmo para viver essa palavra. Hoje, a marca da nossa missão está sobre o governar contra a arrogância de Uzias. Derrotar toda a marca de lepra em nossas vidas. Então, hoje Deus ministrou muito comigo exatamente essa palavra. Tem ministrado no decorrer dessa semana. Quarta-feira eu estava aqui orando, 5 horas, quando o Raul vem para fazer o louvor. E aí eu estava orando, olhando aqui para a região da sacada, que é a parte de cima de Vinhedo. E eu estava orando exatamente na parte que eu falei: Senhor, que o Senhor levante aqui pessoas, e aqueles que o Senhor já levantou, que o Senhor preserve, aqueles que são defensores de um altar. E assim que eu falei essa frase, veio um pássaro longe, assim, bateu no vidro e caiu. Isso acontece porque são vidros grandes, né? Então eles ficam confusos, eles vêm e batem. E quando eu terminei essa frase, eu pensei exatamente sobre a marca dos pássaros, né? No céu, as aves dos céus, sendo mesmo a marca do inimigo naquilo que ele deseja roubar como a nossa semente. Então o inimigo, ele tá mesmo nessa sutileza, daquilo que são as marcas da sua oração, porque a nossa oração, ela interfere, a nossa oração, ela pode rasgar os céus, ela encontra o trono de Deus e ela nos leva a conhecer o coração do Deus Pai. Então o inimigo ele quer colocar mesmo essa objeção, ele quer colocar esse impedimento, colocar uma maneira de você ficar frustrado, sua oração não chega. Mas o que eu quero começar quebrando já nesse culto e nessa palavra, a sua oração está chegando diante de Deus. Não tem nada em oculto para o Senhor. Não tem nada que seja coberto. Todas as coisas ele está sondando, todas as coisas ele está medindo e classificando. Então, assim que eu orei isso, né, eu comecei a pensar, por que o Senhor colocou nos meus lábios essa oração de sermos defensores de um altar? Isso não significa que nós precisamos defender Jesus. Isso também não significa que precisamos defender a Deus. Deus, Jesus, o Espírito, eles não precisam de defensores. A marca do altar que precisa ser defendido é a marca da nossa ocupação. E essa sim precisa ser defendida. Nós precisamos defender aquilo que o Senhor nos entregou. Porque somos nós que vamos prestar contas diante de Deus. Eu não posso chegar dele chorando e falar: Senhor, me roubaram. Eu não pude fazer nada. Senhor, eu escondi, porque eu sabia que o Senhor é um Senhor mau, que vai medir todas as coisas, é rígido. Não vai ter justificativas diante do Senhor. O Senhor só vai querer saber daquilo que Ele me entregou. Se eu multipliquei ou se eu não multipliquei. Se eu desenvolvi aquele talento, se eu desenvolvi aquele dom ou não. Então, quando eu estava orando e teve todo esse cenário, eu tive esse discernimento no meu espírito de: eu tenho uma oração, eu tenho uma interferência, eu tenho palavras que são colocadas na minha boca, mas existe um cenário que o inimigo deseja roubar. E por que ele deseja roubar essa semente?
Porque Ele não quer ver os frutos. Ele não quer ver os frutos daquilo que o Senhor, do que Ele pode fazer, do que Ele pode transformar nos cenários. E é exatamente isso que nós vamos viver hoje. O Senhor, Ele vai mudar a sua sorte. O Senhor, Ele vai mudar esse cenário da sua arrogância, desse seu coração que não permite que o Senhor penetre, que não permite ser confrontado e exortado pela palavra. E receber a marca de uma exortação não é ser oprimido por ela, mas é receber ânimo. Porque a exortação do Senhor traz ânimo para as nossas vidas. E essa é a experiência que eu tenho para compartilhar hoje. De que nós vamos ser animados pelo Senhor, em nome de Jesus. Voltei agora do batismo, né? Com uma frase muito forte que o bispo disse. E eu comecei a pensar exatamente sobre isso, na questão de defender o meu altar, de defender aquilo que eu carrego, de defender a minha posição. Que o bispo falou, né? Não importa você chegar em dias que você não saiba quem você é. Que você não saiba mais o porquê você está fazendo o que faz. Não importa. Se esse dia ele chegou para você hoje, se esse dia já chegou em algum momento, quando esses dias chegar, saiba que você não precisa se definir por aquilo que você está sentindo. Saiba que você não precisa se definir por aquilo que parece ser as circunstâncias. Se defina por aquilo que já tem uma definição, que já tem uma verdade, que você sabe que é o grande eu sou. Então você talvez não saiba quem você é nesse momento, mas você sabe quem é o Senhor. E isso basta, e isso é suficiente. Esteja nessa definição, não nas indefinições que o inimigo deseja te colocar, dessas dúvidas. Saia dessa dúvida e fique guardado, e fique refugiado na definição que já existe no Senhor na sua vida. Ele é o grande eu sou. Ele é soberano sobre todas as coisas. E eu quero começar orando exatamente, trazendo essa marca para as nossas vidas, trazendo a presença desse Santo Espírito, enchendo o ambiente onde você está, enchendo a casa que você está, enchendo quem você é. Porque é o Espírito que vai revelar o coração do Deus Pai para nós. E nessa oração, nessa troca, nós vamos conhecer os caminhos do Senhor, que são mais altos. Nós vamos conhecer os pensamentos do Senhor, que são mais altos do que os nossos. Ainda não penetrou no nosso coração, ainda não subiu no nosso coração. Mas nessa intimidade, o Senhor vai trazendo para você discernimento e maturidade naquilo que você precisa saber, naquilo que você precisa se mover. Você sempre vai ter um próximo passo, porque o Senhor sempre vai revelar aos seus profetas aquilo que Ele deseja executar. E você é participante dessa marca em nome de Jesus. Senhor, nós, como a Tua igreja, como terra fértil, Senhor, nos abrimos para viver essa marca. A marca de uma soberania, a marca de uma obediência, Senhor. De dar frutos e de frutificar naquilo que o Senhor derrama sobre nós no dia de hoje. Nos faz mesmo passar sobre essas águas, Senhor, que durante muito tempo foi mesmo a marca, Senhor, de um julgamento, de uma opressão, de uma condenação, mas que hoje é marca, Senhor, do resgate. Nos faz olhar para aquilo que sempre nos levou a estarmos oprimidos. Hoje, Senhor, como marca do nosso resgate, da nossa superação, das nossas estratégias, daquilo que foi a nossa decisão contigo, em nome de Jesus. Leva cada um, Senhor, que está conectado através desse link, através dessa palavra que é atemporal, que completa mesmo os teus desígnios a todo tempo, Senhor. Completa mesmo agora nesse coração, completa agora nesse propósito, interfere agora nesse cenário, Senhor. Limpando dos nossos corações toda a lepra, toda a malícia, toda a maldade, Senhor, dessa terra, em nome de Jesus. Nos faz mesmo ter mãos limpas e coração puro, não somente para te ver, Senhor, mas para se relacionar contigo. De sermos separados não por uma exclusão, mas sermos separados por uma marca de santidade, por aquilo que estamos recebendo e multiplicando em Ti, em nome de Jesus. Eu já abençoo a cada um que se conecta, que essa palavra ela chegue e ela prospere a 100 por 1 em nome de Jesus. É o que eu oro, já te dando graça, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é fiel para completar aquilo que o Senhor iniciou. Que venham mesmo as obras completas. Que venham mesmo as reversões dos cenários e dos testemunhos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tô aqui em uma missão de olhar para a porta, em quem tá entrando ou tentando entrar, de olhar para o gravador, aqui que eu tô gravando, a Vera acabou de entrar, Raul no outro estúdio gravando os salmos, os nossos espaços aqui sendo ocupados, sendo
fluidos mesmo com aquilo que é o propósito que o Senhor colocou. Então, se você ainda não conhece esse lugar, venha conhecer, sempre de portas abertas para te receber, para ter uma palavra, para ter um conselho, para te dar uma direção, para receber de você também uma palavra, porque esse é o mover, onde todos nós temos algo a ser entregue. Então, venha conhecer em nome de Jesus. Sem mais delongas aqui, iniciar a nossa palavra. E hoje eu vou ministrar um pouco sobre a minha história, que vai costurando com a história do rei Uzias, porque foi o que eu falei no culto anterior. Não adianta eu vir pregar algo muito bonito, eu estudar, ter muitas falas teológicas e eu não ter uma essência, eu não ter uma verdade a ser transmitida. Porque é essa verdade transmitida que gera o testemunho. É essa verdade transmitida que vai te levar à superação daquilo que estava te oprimindo, daquilo que estava te fazendo estar cego. É a nossa verdade, é o nosso testemunho compartilhado, é a nossa história vivida e transmitida que geram todas as coisas. Então hoje eu vou costurar um pouco a minha vida com as experiências do rei Uzias e naquilo que é uma marca de reversão. Como o Senhor ele tem revertido na minha história, na minha vida, na minha casa e tudo aquilo que ele tem como continuação, a marca de uma arrogância, de uma prepotência, de uma suficiência. Então, eu coloquei aqui, né, que a minha vida ela sempre foi cheia de marcas precoces. Então, o estudo, sempre comecei a estudar cedo, trabalhar muito cedo, a me relacionar muito cedo, a conhecer os lugares muito cedo, a ter essa influência muito cedo. Então, tudo sempre muito precoce. Da mesma forma que parecia ser precoce, porque a gente pode olhar essa palavra de uma forma negativa, uma forma positiva. Exatamente assim aconteceu. Essa minha mente precoce foi me colocando em muitas oportunidades. Uma delas, quando eu tinha ali entre 11 e 12 anos, o meu pai, durante um tempo, ele trabalhou em serigrafia e ele tinha muitos contatos dentro dessa parte de impressão. E ele me inseriu assim de uma forma muito sutil ao mercado gráfico, porque ele abriu a empresa dele, tinha necessidade de cartões de visita e me levou até um lugar que na época era Mr. Print, que fazia todos os impressos de São Paulo para que as pessoas pudessem revender. Então, as gráficas rápidas de São Paulo e tudo mais, todas estavam debaixo da Mr. Print ou de outras empresas que tinha essa proposta. Eles produziam em grande escala e passavam com preço quase de custo para esses revendedores. E o meu pai me apresentou, muitos amigos e tudo mais, eu comecei a ver uma oportunidade. Por que não pegar o trabalho desses amigos do meu pai, que não tem cartão de visita, levar lá na gráfica, eles montam a arte pra mim e eu ganho um troco. Então eu tinha 12 anos, eu já tava nessa levada. E aí eu lembro que eu fui algumas vezes, vi o cara lá mexendo no CorelDRAW e tal, e aquilo foi instigando, né? Foi alimentando algo dentro de mim. Até que eu pedi para que o meu pai me levasse para fazer um curso, ele me inscreveu em um curso de computação, comecei a fazer computação, mas sabemos que o teórico é muito distante do prático. Então eu pegava aquilo que eu aprendia na teoria, via o designer lá fazendo na prática, aprendia os atalhos, chegava em casa e praticava. O tempo passou, eu comecei a criar minhas próprias artes, isso tinha uns 12 anos, e todas as vezes que eu ia nessa gráfica para passar o meu pedido, descarregar a minha arte, eles falavam, chegou a menina prodígio. Por quê? Eu sentava do lado de um monte de senhores, eu sentava do lado de pessoas mais velhas, que tinham filhos e várias responsabilidades, e eu, com 12 anos, 13 anos de idade, fiquei durante isso muito tempo, fazendo porque eu queria comprar minha impressora e começar a fazer meus cartões de visita. Então, eu já vi ali um próximo passo no empreendedorismo. E eu fui sendo conhecida como a menina prodígio. Então, todas as vezes que eu chegava, menina prodígio. Essa marca nasceu aí. Segunda marca, lá aos 17 anos, na igreja, uma teen liderando um grupo de teens. Então, eu liderava ali mais de 30 jovens. Não tinha vida de igreja, não tinha nada, porque minha conversão foi muito contrária do script. E eu lembro que a minha primeira experiência mesmo, assim, com a vida da igreja, assim, de ter uma parte congregacional, né? Já me colocaram para liderar os jovens. Então, eu tinha 17 anos, novamente, uma teen liderando outros teens.
Uma jovem com outros jovens, tendo essas responsabilidades, líderes bem mais velhos, olhando aquela posição, desejando aquela posição, ou naquela posição, porque a gente tinha reuniões conjuntas, e eu lá, menor de idade. Depois se passou África, eu sempre com a marca da mais nova. Vou morar na África, morando com pastores, com... Só a minha idade era a idade que eles tinham de ministério. E sempre muitos conflitos, porque não existe uma comparação nos propósitos de Deus. Existe somente os propósitos de Deus. Não tenho como comparar alguém que viveu 18 anos em um ministério e comparar alguém que tem 18 anos de idade. E eu não posso classificar quem tem mais experiência com Deus, porque estão sendo edificados no corpo de Cristo. E eu fui vendo, né? Eu fui anotando aqui algumas experiências onde sempre fui classificada como um prodígio. Não tem a idade que deveria ter para estar ocupando esse lugar. Não tem a idade que deveria ter para estar fazendo isso. E eu sempre falava pro meu pastor lá na África: nossa, Rafa, eu sinto que em todos os momentos eu tô caindo de paraquedas. Não estão esperando que eu chegue, mas eu chego. Não estão esperando que eu faça, mas eu faço. E eu sempre classifiquei isso como um favor de Deus. A minha avó sempre fala que isso é sorte. Eu falo: vó, só existe duas coisas nisso. Existe o favor de Deus, a misericórdia de Deus, e existe o meu esforço, o meu desejo de acessar, o meu desejo de viver. E eu, pensando exatamente sobre isso, eu consigo conectar com a vida de Uzias, né? Porque lá em 1 Crônicas 26, que nós vamos ler agora, vai dizer exatamente isso, que o povo escolhe Uzias para reinar em uma idade muito precoce. Talvez para nós, que iríamos, talvez você não escolheria alguém para reinar, para cuidar de todo um povo com 16 anos, mas o cara foi. E aí em 2 Crônicas 26 vai dizer assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. No dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então não bastou somente ter a marca do seu pai, o reinado do seu pai, a referência do seu pai. Ele precisou buscar a Deus para prosperar esse reino. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o de Jabiné e o de Asdod. E edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhará até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo. E as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600, debaixo das suas ordens. 2.600, só os homens dessa tropa, debaixo das ordens de Uzias. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que jaziam à guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração.
Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este míster, saí do santuário, porque transgrides. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzia, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. É muito louca a palavra, porque ela é cheia de detalhes, né? E vai falar exatamente essa trajetória que eu fui falando para vocês, de você se consagra, você classifica que isso tem vindo do Senhor, você dá honra ao Senhor e Ele vai prosperando os seus caminhos. Você vai se fortalecendo nisso, vai ganhando uma audiência, vai ganhando influência, vai ganhando reconhecimento, vai ganhando espaço, vai ganhando saberes, vai ganhando experiências e isso é muito bom, isso é muito positivo. O erro tá quando tudo isso penetra no seu coração, onde você se torna fortalecido por aquilo que você faz, onde você se torna fortalecido por aquilo que dizem que você faz, onde você se torna fortalecido por aquilo que reconhecem que você faz. E aí eu te pergunto, se você não fizesse o que você faz hoje e é reconhecido por isso, será que você ainda continuaria forte? Será que você ainda continuaria ocupando? Será que você continuaria honrando ao Senhor? Porque penetrar o seu coração e se encher dessa arrogância é exatamente isso. É quando você fala, talvez não com a sua boca, mas com os seus atos, que o Senhor já não é mais suficiente, que você, mesmo sem o Senhor, consegue continuar fazendo. E aí está o erro, e aí está o precipício de todas as coisas. Porque a terra que nos chama para fazer o que fazemos, que nos capacita para fazer o que fazemos, que traz as pessoas para aplaudir o que fazemos, é a terra também que depois nos deixa sozinha, porque é a terra que vai encher os nossos corações, que é a terra que está consagrada ao inimigo. Ela vai pegar aquilo que o Senhor te entregou e vai falar que ela gerou para você. E vai falar que você merece mesmo isso, que você merece mesmo esse reconhecimento, que você merece, e vai te inflando, até o momento que ela gera dentro de você o sentimento de sou suficiente. E cair nessa suficiência é cair nesse abismo, onde você já não consegue mais encontrar o Senhor como o Senhor da sua vida, mas você vai se encontrar como o Senhor da sua vida. E a arrogância, ela vai ganhando esse espaço de forma sutil. Você para de entregar ao Senhor o que você deveria entregar, e você começa a reter isso para si mesmo, até o momento que você acessa da maneira que você não deveria acessar. Você, na verdade, usurpa a posição, você usurpa os talentos, você usurpa as relações, porque você é suficiente. Só que o reino de Deus carrega a marca de um governo, e esse governo que aspiramos, ele tem uma base. E a base que ele carrega ali como seus fundamentos tem a marca de uma justiça e tem a marca de uma paz, que é o que estamos vivendo nessa semana. E nós somos somente participantes desse corpo que é de Cristo.
Jesus que é o cabeça. Existe uma soberania que vem do Senhor. Existe o mastermind, que é Jesus Cristo. Ele vai mandar a ordem para todos nós. E se nós não sabemos viver nesse sistema de sermos membros, de sermos todos edificados, de viver essa realidade de mesa, a gente vai cair nessa marca, na marca de onde o nosso governo não vai ser mais por uma justiça, não vai ser mais por paz, não vai ser mais de executar o reino de Deus nessa terra, e sim de uma arrogância, e sim de um ego inflado, e sim daquilo que nós achamos que é o certo para o povo, nós achamos que é certo para o nosso reino. E a palavra vai dizer que quem nos vai nos capacitar e nos ensinar todas as coisas vai ser o Santo Espírito de Deus. Não é a terra, não é Satanás, não são as coisas desse mundo, mas sim o Espírito de Deus. E é muito louco porque a minha história nesse momento ela vai se encaixar aonde eu venho parar aqui no CCC, aonde as missões que eu executava são paralisadas, aonde tudo aquilo que eu aprendi a fazer para o Senhor já não posso mais fazer. E eu preciso sentar à mesa e rever tudo que eu já fiz. E entender de Deus o que eu vou fazer agora. Qual é o altar que eu vou defender? Qual é o governo que eu vou ter? O que eu vou ter na minha vida como fundamento? Porque quantos homens de Deus, quantas pessoas de Deus que carregam coisas surreais e lindas da parte de Deus, começam bem, mas terminam mal. Porque cai na soberba de seus corações. E a palavra vai dizer que o coração do homem ele é extremamente corrupto. A natureza do nosso coração é a corrupção. É eu pegar algo que é genuíno. É eu pegar algo que é puro. E eu usurpar isso. Transformar em algo tenebroso. O coração do homem, ele é tenebroso. Sem a experiência do Espírito, sem a existência do Espírito, existe somente trevas. Porque é a ausência do conhecimento, é a ausência da sabedoria de Deus em nós. De entender que não fazemos nada sem o poder de nós que nos aperfeiçoa em todas as coisas. Então isso é muito louco, porque eu vejo que Deus nesse momento, ocupando esse altar, recebendo com 23 anos a marca de um pastoreio, de um cuidado de Deus comigo, e daquilo que Ele quer que eu manifeste na vida das pessoas, traz à minha vida essa consciência de eu parar, de eu sentar comigo mesma e de eu refletir. O que eu estou fazendo com o que Deus está me entregando? Para onde está indo a honra e a glória de tudo que eu estou fazendo com as minhas mãos? Porque para os meus amigos que não conhecem o Senhor, eles vão classificar que é a Thay que está fazendo. E eu preciso examinar o meu coração, de saber se isso não está me inflando. Ou, porque eu não preciso falar para ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Agora, se eu vivo essa natureza dentro de mim, eu já estou entregando a honra e a glória ao Senhor. E tudo que está nascendo no meu coração, e tudo que está nascendo no meu ser, e tudo que eu estou executando com as minhas mãos, vão ser impressos as marcas desse evangelho. E eu precisei parar para que o Senhor, Ele exatamente pudesse limpar essa lepra. E o Senhor, talvez nesse momento, Ele queira mesmo te limpar dessa lepra, te limpar desse ego. Porque eu não consigo crer que somente nesse momento veio a consciência só porque os sacerdotes se apresentaram e foram rígidos em exortar e falar, não, aqui não, dessa forma não, você não tem essa habilitação, não, esse não é o ambiente. Eu creio mesmo que essa visitação e essa consciência pode ter vindo antes ao rei Uzias, do Senhor falar com ele, do Senhor querer converter o coração dele. Só que, porque Deus ele sempre está mandando os sinais. E hoje eu recebi tantos sinais de Deus falando, não, é por aqui. Não, aqui você vai fazer com essa intensidade. Ó, continua aqui que você vai entender. Porque a vida com o Espírito é isso. A vida com o Senhor é isso. É você dar um passo e ser ministrado naquilo. E receber os sinais. Porque emitimos sinais. Mas também recebemos de Deus os sinais para o próximo passo. E é aí onde nós não podemos nos perder. Onde nós não podemos nos perder. Porque não adianta crescer executando muitas coisas, mas morrer sem o essencial. O começo é muito bom, mas melhor é o fim das coisas. É o que a palavra vai dizer.
debaixo dessa palavra, né? Debaixo do envio também que aconteceu todo no batismo, eu desejo ministrar mesmo a marca dessa morte. Porque o rei Uzias, ele morreu debaixo dessa lepra, isolado, esquecido. Porque aqueles que se alimentam daquilo que você faz, não vão lembrar de você. Agora, se estiverem se alimentando daquilo que o Senhor está fazendo em você, esses sim vão lembrar. Porque é a marca de uma sucessão, é a marca de um legado, é a marca de uma continuação. E o rei Uzias, a palavra, né? Uzias, o significado do nome dele é exatamente: minha força é Javé. Minha força é Deus. Minha força está em Deus. E é muito louco como o inimigo na nossa trajetória, ele sabe que começamos bem, com aquela marca, com aquela impressão, com aquele chamamento. Mas no meio desse chamado, dessa trajetória, ele vai fazer com que a sua fortaleza seja a sua fraqueza. Ele vai fazer que onde a marca do seu resgate, a marca do seu fortalecimento no Senhor, seja exatamente a marca da sua queda. Porque aquele que carregava em si a força de Deus, que quis viver da sua própria força. E quantos de nós não queremos viver da nossa própria força? Só que viver da sua própria força é você ter que sustentar as suas próprias obras. E eu quero te perguntar, você é capaz de sustentar todas as coisas que você faz? Você é capaz de sustentar todas as coisas que você executa, que você libera e que você faz acontecer? Vai chegar um momento que você vai estar cansado. Vai chegar um momento que você vai estar sobrecarregado. Vai chegar um momento que você vai precisar de um alívio. E nesse momento, quando isso chegar, você vai precisar retornar. Retornar para a força do Senhor. Porque esse poder que é aperfeiçoado em nós nos faz viver o alívio. Por quê? Porque todas as coisas vão estar no Senhor. Porque Ele divide conosco esse fardo e esse jugo. E esse é o segredo do Evangelho. E é muito engraçado, porque a marca dessa continuação é exatamente do seu filho, né, Jotão. Porque ele recebe a marca em uma fronte, a marca dessa lepra, né, que é aquilo que nos faz ir além, aquilo que está adiante de nós. Ele perde esse movimento. E a marca da frontal, né, do nosso cérebro é exatamente responsável pelos nossos movimentos. Tudo aquilo que vai ser o nosso movimento, tudo aquilo que é de criatividade, você tá aqui nessa parte. E é muito louco, porque receber essa marca, eu estava meditando e refletindo sobre as marcas que a Bíblia vai falar, né? Sobre Caim, que recebe uma marca de uma preservação pela desobediência dele, por aquilo que ele não conseguiu superar na alma dele, não conseguiu viver e ser fortalecido pelo Espírito, mas ficou naquela comparação e recebe aquela marca de Deus. Depois Jacó, que luta com o anjo, recebe uma marca. E de nós recebemos uma marca de uma promessa. Então sempre existe uma marca na nossa trajetória. Sempre existe uma marca. Só que ali naquele momento ele é marcado com uma lepra. Aquilo que traz agora uma paralisia, agora que traz uma rejeição, daquilo que era aceitado pelo aquilo que gerava, agora é retido, agora é excluído. E exatamente isso, o inimigo ele vai te dar, a feitiçaria vai te entregando recursos e recursos, até o momento que ela puxa a sua própria corda e te faz morrer daquilo que sempre foi a sua força. É um jogo que não compensa. Só que Jotão significa Javé é perfeito. Ele carrega o filho, porque em 1 Crônicas 27, que é o capítulo seguinte, vai falar assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro. Fala sobre todas as obras dele, nananana. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar.
A história do reinado é a história de uma continuação. Alguém vai continuar essa história. E Jotão carregar em seu nome a marca de uma perfeição é carregar de uma forma profética a continuidade. Porque ser perfeito não é fazer tudo perfeitinho como classificamos ser perfeito. Sem nenhum errinho. Cheirando talquinho de neném. Não. É você ir até o fim. Seu pai não conseguiu concluir a sua missão. Não conseguiu até o fim. Começou muito bem. Teve um meio excelente de muitos resultados, mas teve o seu fim tenebroso, porque caiu na corrupção do seu coração. Mas o filho, ele continua. Jotão continua com a marca de uma perfeição e gera ali uma reversão daquele que vai até o fim. Não começou somente excelente, não empreendeu somente muito bem e foi bem sucedido, mas guardou, como Paulo fala, né? Completou a carreira, guardou a fé. Ele completou a missão que Deus entregou à vida dele. E a palavra ali foi muito clara. Fez todas as coisas segundo o teu pai, exceto não entrou no templo. Ele fez todas as coisas bem. Ele usou da vida do seu pai como referência e reverteu aquilo que foi a queda. Nós podemos ter as nossas referências, mas precisamos também ter os discernimentos da onde nós não vamos cair. Continuar bem, ter a marca da perfeição de Deus nas nossas vidas é ter e ser guiado pelo Espírito de Deus em todos os círculos das nossas vidas. É entender que nada vai ficar como incompleto. Não tem nada incompleto debaixo dos céus, nem acima deles. Não existe nada incompleto para Deus. Em todo momento, Ele está completando. E a gente falar sobre o nosso governo e a gente vencer a marca dessa lepra é a gente entender. Estamos continuando algo. Estamos completando algo que alguém não completou. Nós vamos superar a lepra porque houve alguém que não superou. Por uma arrogância, pelo ego que se exaltou. Nós vamos ocupar o lugar de Satanás. Por quê? Porque ele reteu para si todas as coisas. E nós não, nós vamos entregar ao Senhor todas as coisas. Ele não conseguiu ir até o fim. Ele não conseguiu governar as nações, mas nós vamos governar as nações, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa é a marca do governo que nós vamos viver em nome de Jesus. Ele carregava a marca dessa promessa, porque ele continuou aquilo que foi entregue a seu Pai. E a promessa sempre foi em sermos parecidos com o Pai. Toda a Bíblia, para mim de tudo que eu leio da palavra, para mim só me importa ser parecida com Deus. Ser parecida com Jesus. Porque toda a palavra vai apontar exatamente isso. De nós nos limparmos. Do Espírito nos limpar para sermos parecidos com o Pai. De nós sermos cheios dessa palavra para sermos parecidos com o Pai. A imagem e a semelhança que o inimigo todo momento deseja que a gente esqueça. É exatamente isso que nós vamos resgatar. Em nome de Jesus. A lepra, ela quer deformar essa aparência. A lepra quer colocar aquilo que o seu coração interno está cheio para fora, para que haja essa exclusão. Mas o Senhor, Ele deseja te limpar nessas águas. O Senhor deseja que você mergulhe mesmo nas águas desse batismo e tenha a sua vida separada por uma ressurreição. Você pode nesse momento nascer de novo. Você pode nesse momento receber essa palavra, entender essa palavra e reverter essa história e ir até o fim. E não deixar que a lepra te defina. Porque nós não somos conhecidos somente pelo que fizemos. Porque hoje se eu ponho no Google Uzias, vai aparecer a lepra. Nós vamos ser conhecidos pela maneira que encerramos a nossa história. E que sejamos conhecidos mesmo por completar a nossa missão, por guardar o nosso coração, por guardar a fé, por guardar as palavras que foram escritas em nós na nossa trajetória, em nome de Jesus. E para encerrar essa palavra, a marca que nos faz vencer essa lepra e viver esse governo está em Isaías, que é marca dessa continuação. Muitas vezes a gente quer fazer de forma cronológica e lógica a redistribuição de Deus, o multinível de Deus, onde Deus colocou aquela porção, onde Deus colocou aquela liberação, onde Deus está continuando aquela história. E o seu filho Jotão teve sim marca dessa continuação profética. Mas a gente vai ler lá em Isaías 6, do 1 ao 8. É muito louco. Porque vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte
do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte de Uzias, ele estava vendo o Senhor assentado, reinando, governando sobre todas as coisas, em um trono que era sublime, e as suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As suas bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Hineni. Existe um envio para as nossas vidas, e esse envio nos faz governar todas as coisas. Esse envio nos coloca submisso à majestade do Senhor. E esse envio, ele vem junto com uma experiência. Nós precisamos ter experiência. O que faz os nossos corações estar limpos? A experiência. Porque quando você vê o Senhor, você se enxerga. E você se enxerga como? Sujo, pecador, impróprio. Você não enxerga o outro. Você não enxerga o que está errado naquilo que você está... Não. Você enxerga a sua condição. E esse é o segredo para vencer essa lepra. Porque a lepra vai querer sempre ver o que está externo e cobrir dentro de si. Essa lepra que está consumindo os corações. Essa lepra que está usurpando os altares. Que está usurpando a voz que Deus entregou às pessoas. Que está usurpando as ocupações e os lugares de reconhecimento onde deveria estar sendo pregada a palavra de Deus, onde deveria estar sendo a justiça ali colocada, a paz ali colocada, a alegria ali colocada. Mas homens estão fazendo para si, estão leprosos, estão contaminados, estão enfermos e estão transmitindo aquilo que eles carregam. Só que Isaías, ele tem uma experiência no ano que morre o rei Uzias. De uma forma profética, Deus já está construindo outros cenários, onde o inimigo está vendo que ele está roubando, que ele está tocando, que ele está consumindo, que ele está impedindo. Deus já está construindo algo totalmente novo. Deus já está colocando dentro de alguém um temor. Deus já está colocando dentro de alguém a santidade. Deus já está colocando dentro de alguém um coração rasgado. Porque esse coração contristado, esse coração quebrantado está disponível para que Deus faça o que Ele queira. E será que Deus ele encontra espaço hoje dentro de você para Ele te limpar? Para que você possa se enxergar? Porque é muito bom ser sondado pelo Senhor. Mas é melhor ainda ter consciência, ter experiência com o Espírito. E se ver e saber: Senhor, não tá legal aqui dentro, me limpa. Me limpa. É muito bom ter o Senhor interferindo. Mas é tão bom você também poder reconhecer isso, ter essa intimidade. E no ano da morte de Uzias, é o ano que Isaías vê a glória de Deus. E numa visão verdadeira de si mesmo. Tudo pode parecer tão contaminado, tudo pode parecer tão usurpado, tudo pode parecer tão destruído, pode parecer que não tem mais fim ou não ter mais alguém que está clamando pela verdade ou vivendo a verdade. Mas é nesse mesmo cenário que Deus está edificando dentro de você algo tão real, algo tão verdadeiro, uma experiência tão limpa e tão genuína. E hoje foi a marca desses batismos, 2 batismos mesmo, já de uma forma profética naquilo que nós vamos viver nesse próximo ano, o ano de 2022, debaixo dessa palavra mesmo. E é muito louco porque a gente sempre quer classificar com o que está faltando, com o que está contaminado.
mas eu prefiro ver aquele que o amor ainda não se esfriou. Porque a palavra vai dizer que no fim dos tempos, o amor de muitos irá esfriar. Mas não diz o amor de todos. Não, meu coração não vai esfriar. O meu amor por Jesus não vai esfriar. O seu amor por Jesus não deve esfriar. Não deve esfriar. Algo incompleto, Deus sempre completa. Porque Ele precisa de uma continuação. Os testemunhos estão continuando o tempo todo, em todo momento, em todos nós. E Jesus está voltando. E Deus está ataviando essa igreja. Deus está limpando essa igreja. E Deus está curando essa lepra dessa igreja. Porque Ele vai buscar uma igreja limpa e sarada, em nome de Jesus. A lepra é a marca dessa superioridade, do engano que está nos corações. Mas Isaías encontra Deus. Quer vencer o engano? Encontre Deus. Quer vencer as mentiras? Encontre Deus. Quer vencer as trevas? Encontre Deus. Paulo, para vencer aquelas trevas que ele estava, ele precisou encontrar Jesus, encontrar aquela luz. O que é as trevas? É a falta do conhecimento de quem é Jesus, é a falta da revelação de quem é Jesus. Conheça Jesus, conheça Jesus. Em nome de Jesus, conheça Jesus. Todos que encontram Jesus têm um encontro com a verdade e não com o outro. Se você encontrou Jesus, você vai encontrar a verdade de quem você é, a verdade de quem Ele é, a verdade do que os céus têm para você, e Ele vai se manifestando e você vai vivendo. Todos que se encontram com Deus olham para si mesmo, de verdade. Não adianta você reinar, não adianta você governar olhando somente para o que o povo precisa. Porque até mesmo quando ali vem o rei Jotão, né, para essa sucessão, a palavra vai falar que ele é levantado, reina durante 16 anos, é muito louco, porque seu pai é chamado com 16 anos, ele reina 16 anos, só que a palavra vai continuar, a palavra vai falar que o povo continua em seus caminhos, né? Quer ver? A palavra ali no versículo 2 vai falar, e o povo continuava na prática do mal. Então, é muito louco, porque nós não gastamos a nossa vida para que o povo faça tudo certinho, para que todos entendam. Nós gastamos a nossa vida para completar o que Jesus confiou às nossas vidas. Porque Isaías recebe ali a missão de pregar para um povo onde Deus iria endurecer o coração, onde o povo não seria fácil, e mole e gentis. Então, ele teria que se expor, ele teria que enfrentar, ele teria que ser firme, ele teria que resistir. Força, fortaleza do Senhor. E é muito louco, porque nós só precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos entregou como missão. E a marca do Sábado Mission é exatamente isso. É a palavra ser ministrada a você para que você tenha consciência daquilo que você precisa ser fiel. Eu vou ser fiel a todos os dias da minha vida ao envio que o Senhor me deu. Há uma oração a ser colocada, há uma interferência a ser realizada, seja indo em uma nação, seja denunciando um altar lá, seja aqui, seja aonde Deus me colocar. Ele vai trazer a clareza e eu vou seguir nessa direção. E que você também possa ter essa experiência de enxergar Jesus, de enxergar esses céus abertos e receber do Senhor a missão desse governo. Para que você possa vencer mesmo todas as marcas dessa lepra, em nome de Jesus. E para encerrar, eu quero orar por você, selando mesmo no seu espírito essa verdade. Porque o Raul sempre fala, né? Deus te tira de um fracasso, mas Ele não te tira de uma desculpa. Nós vamos vencer agora, nesse momento, todos os fracassos de reinados passados, de aquilo que nós estamos continuando, que talvez não tenhamos consciência do todo, mas que está no nosso espírito e que Deus vai trazer clareza, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida para que você seja agora, nesse momento, limpo, para que você possa mesmo confessar ao Senhor aquilo que tem consumido o teu coração, confessar ao Senhor tudo aquilo que tem ganhado espaço dentro de você, toda a arrogância, a maneira que você trata as pessoas, o ar de superioridade que você tem, de se achar superior, de poder oprimir, que você possa
se humilhar diante de Deus e encontrar diante dele misericórdia, e encontrar diante dele a paz que excede todo entendimento, e cura para todas essas marcas que você carrega, de todos esses julgos e fardos que são colocados na sua vida como uma responsabilidade. Isso é uma ilusão, que você lance sobre o Senhor. Lance sobre o Senhor tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que é uma fragilidade, tudo que é um fracasso, tudo aquilo que é uma marca de um retrocesso, tudo que é uma marca de uma sujeira, de uma tentação. Que você seja limpo agora por essa palavra que te penetra, por essa palavra que te alcança, por essa palavra que reverte os cenários. Porque eu sou o estilo de pessoa que não pede desculpas. Poucas pessoas eu posso te dizer que eu já fui e já pedi perdão. Porque essa é uma característica do meu coração. Eu sou assim, totalmente indiferente. E isso é horrível. Porque eu sofro com essa indiferença. E o mais louco é porque o altar ele não é indiferente com ninguém. Porque o altar, ele tá lançando e manifestando o amor que é Deus. E contrário do amor é a indiferença. E eu tenho recebido tanto amor do Senhor e a África, a minha experiência de missão na África, não por cuidar das crianças, não por dar comida a quem tinha fome, não, mas pelo ambiente que Deus me fez estar e receber dele. Me fez receber tanto amor dele e tem me feito superar essa marca de arrogância, essa marca de indiferença, que é horrível. E que eu denuncio sempre diante do altar. E que eu denuncio sempre nas minhas conversas com o Raul. E que eu denuncio sempre nas minhas conversas com o Bispo Betão. Porque é exatamente nesses pontos onde o inimigo vai querer anular todas as coisas. Ele vai querer colocar como você é ministra desse amor, sendo que você é indiferente. É as lepras que ele quer anunciar, que ele quer te escravizar. Só que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A misericórdia do Senhor está se renovando todos os dias. E essa é a boa nova. De saber que existe um refúgio na palavra. Que existe uma direção na palavra. Que existe um novo caminho. E tudo isso tem sido o meu exercício. Então é muito louco porque as palavras que nós ministramos nesse altar, ela quebra diante de nós a falsa imagem, né? Esse desenho que foi pintado, essa imagem que é pintada para nós de super-homens em altares, né? Só que com um coração totalmente leproso, com aparência totalmente deformada daquilo que eles foram chamados para ser. Então que você encontre nesse altar a verdade, porque essa é a verdade que eu tenho para te ministrar. Essa é a verdade que o Bispo Betão tem para te ministrar. Essa é a verdade que os pastores desse altar têm para te ministrar. Uma realidade daquilo que nós vivemos com o Senhor. Aquilo que são os nossos desafios. Aquilo que nós estamos confessando e avançando. Porque essa é a marca do nosso governo. Essa é a marca da nossa conquista. E essa é a marca da nossa missão. É identificar, é confessar e é avançar. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Porque marca confessada é marca curada, é onde o Senhor ele toca, e que ele te toque agora em nome de Jesus, e cure da sua vida mesmo, tudo que você recebeu com uma imposição, porque são fardos que você não precisa carregar mais, mas que você receba agora do Senhor essa missão que vai te levar a novos ambientes, vai te levar a viver esse perfeito amor, vai te levar mesmo a denunciar a Satanás, porque ele não consegue. Ele não consegue usurpar aquilo que é seu amor por Deus e que o amor de Deus por você. Ele não consegue interferir. Não tem lugar que você pode se esconder, porque esse amor ele te encontra, esse amor ele te resgata, esse amor ele te chama. Em nome de Jesus. E Pai, nós te agradecemos pelo que recebemos. Te agradecemos por esse governo que é colocado sobre nós no dia de hoje. Um governo que vai contra mesmo toda essa arrogância desse espírito de Osias. Nós colocamos vulneráveis a esse altar, porque nós somos nascidos de novo, Senhor. Nos leva mesmo a esse novo nascimento de sangue que foi ministrado e liberado sobre as nossas vidas nesse batismo, nessa marca que foi profetizada nessa manhã desse dia, Senhor. E eu te agradeço por cada um que ouviu dessa palavra.
Te agradeço por aquilo que o Senhor está fazendo e revertendo nas nossas histórias, na continuação que significamos. E que cada oferta que hoje também é colocada, Senhor, possa carregar mesmo a marca dessa entrega, dessa vulnerabilidade, dessa confiança e dessa obediência. Porque vencemos a lepra, Senhor, sendo obedientes. Obedientes à palavra do altar, obedientes à nossa experiência, obedientes ao Espírito que está em nós e que faz com que todas as coisas sejam possíveis, porque cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.